Olá pessoal, joinha? No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre regime tributário. Qual é a importância do regime tributário para uma empresa? Ou até mesmo para uma pessoa física que vai trabalhar como autônomo? Bom, eu entendo que uma das primeiras coisas que o empresário ou pretendente a empresário, aquele que pretende abrir uma empresa ou trabalhar como autônomo, uma das primeiras preocupações é o regime tributário. O regime tributário vai definir o seu custo tributário, o custo com os impostos, e que nós todos sabemos não é baixo no Brasil, ok? Bom, nós temos alguns regimes tributários, né? São poucos, né? Mas uma vez definido esse regime ali no início do ano ou durante o ano quando você abre a empresa, ele deve continuar até o final do ano, até o final do exercício. Um exercício, ele começa de 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá? Então, você faz a opção ali em janeiro ou, algumas vezes, em algumas situações, ali no mês de março, e uma vez você definindo, ele vai ter que ir até o final do ano, tá ok? Um regime tributário, ele é o regramento dos impostos. Então, quando você escolhe um regime tributário, ali você vai ter as regras através de leis, decretos, portarias, enfim, que vai definir quanto é que você vai pagar de imposto. Benefícios, né? Determinados regimes têm benefícios, outros não, tá? Então, penso eu que é uma preocupação ali no início, quando você vai abrir a empresa. E eu penso também que, anualmente, esse regime precisa ser revisto, tá? Então, se você tem ali, você escolheu um regime ali no início do ano, e seu faturamento aumentou ou diminuiu, se você já tem uma empresa, né? Então, o ideal é que se faça essa avaliação, você peça lá para o seu contador, né? Para a contabilidade, para que eles avaliem se ainda é o melhor regime a se continuar no período seguinte, tá? Você pode estar ali no simples, e talvez o presumido seja o melhor, enfim, o lucro real. O nosso foco hoje vai ser mais para o profissional com profissão regulamentada. O arquiteto, o advogado, o contador, enfim, nós não vamos entrar na seara do comércio, tá? Mesmo porque, se eu fosse tratar de determinado regime tributário, eu teria que fazer, né, evidentemente, um vídeo, uma videoaula só para isso, porque quando se trata ali, por exemplo, do regime do Simples Nacional, tem muita coisa. Nós temos um regramento enorme, né? São várias situações, enfim, o presumido, ao lucro real, a pessoa física, não é tanto, mas tem, o regulamento também dela é extenso, né? Que é o regulamento do imposto de renda. Então, o próprio MEI, né, também a gente considera como um regime, embora ele esteja utilizando ali o Simples Nacional, mas eu procuro separar ele porque ele é um pouco diferente ali das empresas do Simples Nacional, tá? Mas o MEI e a empresa enquadrada no Simples Nacional, o regime é um só, é o Simples Nacional, tá? Então, vejam vocês, é importante, né, e é preciso dar essa importância para o regime tributário, porque ele pode pesar, no final das contas, ali no caixa da empresa, tá? Ele pode aumentar a despesa, pode diminuir, né? E, como eu disse, o custo tributário é pesado. Bom, quais são os regimes tributários que nós temos no Brasil? O lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional. E aí eu incluo o MEI, eu separo o MEI ali do Simples Nacional, tá? E, por fim, a pessoa física, tá? Eu também considero a pessoa física como um regime tributário, porque muitas pessoas, às vezes, quer começar com pessoa física. Não, eu vou começar ali com pessoa física para ver se dá certo. Hoje nós temos o MEI, então muitos profissionais, claro, o profissional com sua profissão regulamentada, né, que tem o Conselho Regional, ela não pode ser MEI. Então, eu estou separando aqui o MEI, estou falando sobre o MEI porque eu considero que é um regime específico, né? É um regime tributário também,
tá? Mas o arquiteto, advogado, enfim, profissão regulamentada não pode, ser MEI, tá? Mas eu considero como um regime tributário. Então, nós vamos tratar mais sobre a profissão regulamentada, tá? Inclusive, os cálculos que eu vou mostrar a vocês, eles são para profissionais de profissão regulamentada, como o arquiteto, tá? Bom, então temos o lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional, o MEI e a pessoa física, como eu comentei há pouco, tá? O que que é o lucro real, tá? O regime do lucro real. O lucro real é aquele regime em que as despesas e a receita elas precisam ser todas registradas na contabilidade. Não que o lucro presumido ou o Simples Nacional não precise fazer, tá? Entenda, quando o Simples Nacional fala que o Simples Nacional não tem muita burocracia, que é um sistema simples, né? Não precisa se fazer muita coisa. Tem um detalhe, preciso observar outras legislações. Por exemplo, o Código Civil, né? Então, mesmo a empresa do Simples Nacional, ela precisa fazer a contabilidade, né? Nós temos ali uma norma brasileira em que simplificada, né? Mas, assim, precisa ser feito a contabilidade normal, como se fosse uma empresa ali do lucro real, lucro presumido. É mais simplificado, mas é preciso fazer, tá? Então, o lucro real, ele nada mais é que a receita menos a despesa, tá? O detalhe é que ela é mais complexa, porque você precisa apresentar suas receitas individuais, suas despesas individuais, precisa ser comprovadas as despesas, tá? E aí, no final das contas, quando você separa ali a sua receita das suas despesas, com depreciação, enfim, ali no lucro real é feito todo o cálculo, né? Tudo que você teve de receita, tudo que você teve de despesa, tem receita financeira, tem despesa financeira, tem depreciação do imobilizado. Esse regime, ele é um regime obrigatório para empresas acima de 78 milhões de faturamento. Então, quando uma empresa fatura acima de 78 milhões de faturamento ano, essa empresa é obrigada a fazer o lucro real, tá? Para as outras empresas que não optarem pelo Simples Nacional, ela é opcional. Então, tem uma empresa ali que está utilizando o lucro presumido, ela pode optar pelo lucro real se for melhor para ela, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma empresa recentemente, ela estava faturando em torno de 2 milhões e ela estava no lucro presumido. No caso dela, o lucro dela, no lucro presumido é 8%. Mas o empresário falou, não, mas eu não estou tendo mais que 3%, 2,8%, 3%. Bom, nesse caso, o ideal é que ele faça o lucro, desculpe, o lucro real, tá? Porque o lucro presumido, ele tem uma presunção de lucro. No caso do comércio, de 8%, e no caso do serviço, 32%. Vocês vão ver esses cálculos mais lá na frente, tá? Eu vou lá na frente desse vídeo, mais adiante eu vou mostrar esses cálculos para vocês. Claro, não vou mostrar do comércio, eu vou mostrar do serviço, que é o que interessa aqui para a gente, para o profissional de arquitetura ou um profissional que tenha a sua profissão regulamentada, ok? Então, o lucro real é isso, ele é obrigatório para empresas acima de 78 milhões e opcional para empresas que faturam abaixo de 78 milhões, tá, ok? Bom, o próximo regime é o lucro presumido. O que que é o lucro presumido? Ele uma presunção de lucro. Bom, veja bem, nós estamos falando aqui que quando você faz a opção ali pelo lucro real ou pelo presumido, o que vai definir ele é o pagamento do imposto de renda, tá? Então, por exemplo, você está ali no lucro real. Quando você pagar a primeira cota do imposto de renda ali no dia 31 de março, que desculpa, no dia 30 de abril, porque o fechamento do lucro real e do lucro presumido ele é trimestral. Então, você fecha ali o primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março, fecha ele, o lucro real, o regime do lucro real, e aí você vai pagar a primeira cota em 31 até o final do mês de abril, né? Normalmente 30 de abril, ou último dia útil de abril. Então, quando você paga esse imposto de renda,
ali você define, porque existe um código no DAF. Então esse código, quando você pagar ele, acabou. Isso aí você depois não pode voltar atrás. Então, digamos que você optou pelo lucro real. E aí você fechou seu trimestre ali de 31 de março. E aí você combinou com o seu contador que o regime tributário seria lucro real. Pronto. Ele fez o cálculo, aí você vai optar por dividir em 3 parcelas ou não, depende do valor, né? Porque tem uma faixa ali, um valor que você pode parcelar em até 3 vezes, né? E aí ele vai colocar o código ali do lucro real, ou do lucro presumido, porque o lucro presumido também você fecha ali no trimestre, né, dia 31 de março, e aí você vai pagar a primeira cota no final de abril, no último dia útil. Essa primeira cota que vai definir o regime tributário para o lucro real ou lucro presumido. Tá? Uma vez feito isso, você não pode voltar atrás, aí você vai até o final do ano. É, tem uma opção, né, para o lucro real, que você pode definir o seu regime tributário para o lucro real ou presumido, que é o estimativo. Né? O estimativo é o quê? Ele é feito o cálculo, como é feito para o lucro presumido, só que você faz isso em janeiro. Então, você faz o cálculo ali em janeiro estimativo, que é o mesmo cálculo do presumido, e vai fazendo isso mensalmente. Então, você vai pagando um imposto mensalmente e você tem um código ali do estimativo também, que ali você define. E aí, se você chegar ali né, em determinado mês, pode ser fevereiro, março, abril, enfim, um determinado mês no ano, que você considere que o lucro presumido está maior que o real, então você pode fazer o seu balancete, fechar o seu balanço DRE, aí você verifica que o lucro real é, fica menor o custo tributário, então ali naquele momento você pode já fazer o fechamento trimestral pelo lucro real. Tá? Eu não vou entrar em detalhes porque a gente está falando aqui somente sobre o regime tributário, tá ok? Então, o lucro presumido, ele é uma presunção de lucro, tá? Nós temos o percentual de 8% para comércio e 32% para serviço, que é o caso aqui do arquiteto ou profissional com profissão regulamentada, tá ok? Ele seria 32%. Então, e aí também o regime tributário do lucro real ou do presumido, uma vez que você define ali, lucro real ou lucro presumido, eles vão definir os impostos, os demais impostos. Ele vai, o PIS, o COFINS e o próprio INSS, né? O INSS nem tanto, né? Ele vai ficar ali mais para o Simples Nacional. Mas o PIS e o COFINS, uma vez que você define o lucro real ou presumido, vai interferir também, tá? Ele pode ficar mais alto ali no real, porque no real você tem uma alíquota de COFINS de 7,6% e de PIS de 1,65%, né? E já no presumido, você tem ali o COFINS de 3% e o PIS de 0,65%. Então, vejam vocês a importância que é o regime tributário, tá? Uma vez escolhido, você vai ter que arcar com esse custo até o final do ano, tá ok? Bom, o próximo regime tributário que eu quero falar é o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional, ele foi criado para atender as pequenas, micros e pequenas empresas, né? Ele é um regime mais simplificado, mas você também tem que tomar cuidado, porque ele tem algumas pegadinhas ali, né? Como eu falei lá no início, você precisa fazer um planejamento tributário anualmente, tá? Então, chega ali no final do ano, particularmente mais em janeiro, né? Você precisa conversar com o seu contador para ver se o regime que você utilizou o ano anterior, ele é o melhor para você. Tem que ser observado isso. É claro, o contador ele já sabe mais ou menos ali dos valores, então assim, ele já sabe, pô, essa empresa está faturando tanto por ano ou mensal, a gente faz mais o cálculo anual. E ele já vai saber se o regime é o melhor ou não, tá ok? Mas você, como empresário, você precisa conversar com o seu contador até para cobrar dele, né? Para te passar a informação se aquele regime é o melhor ou não. Por exemplo, você que é arquiteto ou profissional com profissão regulamentada, você vai ver que dentro do Simples ele tem uma regra ali que se você não cumprir ela, você vai ficar num percentual muito alto, né? Que é o fator R.
o fator R, ele começa em 15,5%. Eu vou mostrar o cálculo para vocês. Só que o Simples Nacional, ele te dá a opção, tá, de você ficar no anexo 3. E aí você iniciaria ali com um percentual de 6%. Então, lá no anexo 5, você vai iniciar com 15,5%, e no anexo 3 você vai começar com 6%, tá? Então, eu vou mostrar isso no cálculo para vocês mais adiante, tá? Então, o Simples Nacional também tem ali uma pegadinha. Então, sim, você precisa, inclusive você estando ali no Simples Nacional, você precisa conversar com o seu contador para ver qual é o anexo, o melhor anexo para você. Ou ele vai ser o anexo 3 ou o anexo 5, né? E muitas vezes, em alguns casos, você estando ali, como você é uma atividade de anexo 5, podendo ser do anexo 3, em alguns casos, o melhor é ir para o lucro presumido, tá? Tem uma situação aqui, é por isso que esse cálculo precisa ser feito todo ano, observado e avaliar se o regime tributário que você está utilizando é o melhor, ou se você estiver ali dentro do Simples, o cuidado que você tem que ter para não cair no anexo 5, porque fica muito pesado. E se começar a ficar, ou ali no anexo 5 o anexo 5 começar a ficar muito alto, se der a paridade ali com o lucro presumido, o melhor é você ir para o lucro presumido, tá? Lá nos cálculos que eu vou fazer adiante, vocês vão entender melhor isso, tá? Então, o Simples Nacional, você não paga todos aqueles impostos. O lucro real e o lucro presumido, você vai ter a sua guia de imposto de renda, de contribuição social, de PIS, de COFINS, né? São quatro impostos, mais o ISS, tá ok? No caso do comércio, mais a guia do ICMS. Já no Simples Nacional, não, você vai ter uma guia só. E nessa guia, ele já vai estar ali embutido o INSS, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, o ISS ou ICMS. Então, todos os impostos já estão embutidos ali, tá? É claro que a guia do Simples Nacional, se você for destrinchar ela, tem alguma faixa de faturamento que não vai ter o PIS, o COFINS, o imposto de renda, porque no Simples Nacional o que mais pesa é o INSS. Mas nós também não vamos entrar em detalhe, porque o que importa aqui é que uma vez você feito a opção pelo regime do Simples Nacional, você vai receber uma guia ali e pronto, tá? Que já está ali todos os impostos. É somente essa guia que você vai ter, né? No máximo, você vai ter uma guia de INSS retido, ou do Prolabore ou da folha de pagamento, tá? Porque aqui no caso do Simples Nacional, em se falando de INSS, você não vai ter o INSS patronal, né? Como você tem ali no lucro real e lucro presumido. No lucro real e lucro presumido, você tem que recolher o INSS retido do Prolabore ou da folha de pagamento, caso você tenha, né? E o patronal, não é? O patronal ele pode chegar a 28, alguma coisa, 28,8%, né? Entre 28, que vai depender ali do percentual ali do acidente de trabalho, mas ele pode chegar a 28,8 sobre a folha de pagamento ou sobre o Prolabore, tá ok? E no Simples Nacional não tem isso. O Simples Nacional já está tudo embutido. O Simples Nacional, o cálculo dele é feito sobre faixas de faturamento, né? Então, na medida que você começa ali com um faturamento baixo, na medida que você for crescendo, o percentual vai aumentando, né? Então, é por isso que é necessário se fazer essa avaliação anualmente, tá ok? Bom, o próximo regime que eu considero um regime tributário é o MEI. O MEI foi criado para aqueles pequenos profissionais, né? Por exemplo, um mecânico, um pedreiro, enfim, até para proteção deles, né? Ele foi criado para. E aí tem as atividades, né? Lá no portal, a pessoa entra lá, que queira abrir um MEI, entra lá, ele vai ver as atividades lá. Não serve para arquitetos nem qualquer profissional que tenha profissão regulamentada, tá ok? Então, lá no portal, você vai ter lá as atividades que pode ser MEI. Não é o caso aqui para o nosso foco, são profissionais com profissão regulamentada. Então, o regime do MEI, ele é para aquelas profissões mais básicas, né? E com faturamento máximo de 81 mil reais ano, tá ok? Bom, e por último é a pessoa física, né? Que eu também considero como um regime tributário, porque a pessoa física que trabalha como autônomo,
ela tem ali as suas obrigações com imposto de renda, com o INSS e também com o ISS, tá? Isso aí, esse cálculo a gente vai ver lá mais na frente também. Então, são esses regimes que eu considero regimes tributários no Brasil: lucro real, lucro presumido, simples nacional e o MEI, tá ok? É importante, né? Eu friso sempre que é necessário fazer a revisão a revisão do regime tributário anualmente, normalmente ali em janeiro, tá? Que é quando começa, que uma vez feito essa opção, você vai até o final do ano. Um exemplo, você é pessoa física. Poxa, que normalmente os empresários, as pessoas, elas preferem começar ali com pessoa física, tá? Até mesmo a pessoa que queira abrir um MEI, fica preocupada porque tem aquela obrigação todo mês, né? Fala, não, vou experimentar aqui como pessoa física, se der certo eu avalio se continua ou não, tá? Eu entendo que você que começa como pessoa física, tem a faixa ali, a faixa do 27,5, é 4.600 e pouco, né? Eu entendo que quando você entrar nessa faixa, você tem que ir para uma empresa, tá? Porque aí já começa a ficar pesado. Acima ali, porque você vai pagar ali acima de 4.600 e alguma coisa ali, você vai pagar ali, você já vai estar na faixa de 27,5%, tá? Ainda mais essa tabela nossa que não tem aumento, né? Ela não teve alteração, não tem alteração desde 2016, tá ok? Então, sim, a pessoa física está bem pesada, tá bem puxada, né? Tá ok? Bom, gente, é isso que eu queria falar sobre os regimes. Agora eu vou entrar nos cálculos, tá ok? Eu quero entrar aqui nos cálculos para mostrar para vocês terem uma ideia, porque assim, vocês vão ver que para vocês que têm profissão regulamentada, o lucro real é pesado, né? Eu entendo que dificilmente você vai conseguir, a não ser que você seja um baita de um grupo, né? E aí você seja obrigado, né? Mas normalmente o lucro presumido é o ideal para essas profissões regulamentadas, né? Porque as despesas elas não são muito, a margem de lucro ela é alta, né? Normalmente é alta, né? E aí, se você pegar ali o PIS e COFINS, com um percentual de 7,6, se você juntar com o PIS, ele vai ficar 9,25 só de PIS e COFINS. Então, é muito puxado, tá? Então, é por isso que, normalmente, essas profissões regulamentadas, ou elas estão ali no Simples, porque conseguem ficar ali no anexo 3, tá? Eu vou explicar para vocês por que ali nos cálculos, ou ela vai para o presumido, tá? Porque o lucro real é muito puxado, tá ok? Então, nós vamos entrar agora, eu vou apresentar para vocês alguns cálculos, né, para você ter uma ideia de tudo aquilo que nós conversamos até agora, ok? Bom, pessoal, como eu disse anteriormente, eu vou agora mostrar para vocês uma simulação, tá, dos cálculos, ok? Bom, eu vou começar pelo Simples Nacional, que é o que normalmente o pessoal começa, né? É mais tranquilo, mais simples, porque ali a pessoa vai começar ali com 7, 5, 7, 10, 20 mil reais, né? Bom, eu coloquei aqui 30 mil reais, que é um valor que vai dar ali, que é o que eu queria que vocês entendessem aqui, essa paridade com o lucro presumido, tá? Se você faturar até 180 mil reais, o percentual vai ser 6%, tá? Isso aí já é um cálculo que a gente sabe, né? Então, para o arquiteto ou o profissional com profissão regulamentada, exceto o advogado e o contador, tá? O advogado ele tem um anexo que é exclusivo para eles, que é o anexo 4. E o contador ele pode utilizar o anexo 3, sem observar essa regra do fator R, tá? O arquiteto e as demais profissões regulamentadas, elas são do anexo 5. E aí tem o benefício do fator R. O que é o fator R? Para você conseguir utilizar o anexo 3, você precisa ter, a empresa precisa ter 28% de folha de pagamento, podendo ser somente o Prolabore, tá? Então, ou você soma o Prolabore com a folha de pagamento, ou se você tem, que normalmente é o que acontece, né? Somente ali o profissional abre a empresa e ele está sozinho ali, não tem nenhum funcionário, aí a gente utiliza o quê? A gente coloca tudo no Prolabore.
Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma simulação para uma empresa que faturou o ano todo R$ 360.000, que é uma faixa de 30 mil. Então, vocês vão ver que ele fica ali quase que perto ali do fator R, né? E o fator R fica próximo do presumido. Então, vejam vocês a importância que tem o planejamento ali em janeiro do regime tributário. Tá? Então, se você faturou o ano todo 30 mil, que é o nosso exemplo aqui, então o faturamento é R$ 360.000. Então, o Simples Nacional ele vai aumentando, né? Então, se você, por exemplo, colocar aqui 40 mil, é bem provável que ele ultrapasse o presumido, né? Então, essa é a importância do regime tributário ali, tá ok? Bom, eu utilizei aqui uma empresa que faturou o ano todo, 360 mil ano, porque os cálculos é feito em cima do faturamento anual, tá ok? Tanto do faturamento como da folha de pagamento, para o arquiteto, né, e as demais profissionais com profissão regulamentada, tá ok? Então, a empresa precisa ter 28% sobre o faturamento, porque senão ela vai ficar no anexo 5. Tá? E assim, na medida que ele faturar menos que isso, vai ficar, né, como eu falei, até 180 mil ele fica no 6% e aí vai aumentando, tá ok? Então, para essa simulação, nós vamos ter o que ali? Uma necessidade de ter R$ 8.400 de folha de pagamento, tá? Eu preciso ter que representa os 28% sobre os 30 mil ali, tá? É claro, eu fiz o cálculo anual e aí eu trouxe para cá mensal, tá? Para que vocês entendessem bem, tá? Então, assim, é 28% sobre os 30 mil que vai dar 8.400. E aí, para essa faixa de faturamento 360 mil ano, nós vamos ter aqui uma alíquota efetiva de 8,6, tá? Uma alíquota efetiva, tá? E aí a gente pode fazer o cálculo aqui de quanto é que vai ficar. No anexo 3, em você conseguindo, a empresa conseguindo ficar com os 28% do faturamento, e isso esse cálculo a gente faz, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um sistema em que ele é alimentado com faturamento ali no início, no final do mês, né? Faturamento da empresa. Então, logo a empresa termina o mês, o nosso sistema alimenta o faturamento, e aí a gente já sabe qual é o valor do Prolabore que a gente precisa colocar lá para o empresário, para que no final de janeiro a gente consiga ter ou se manter no anexo 3, tá? Porque o cálculo do fator R ele é feito sempre um mês para trás, tá? Então, quando eu for calcular o Simples Nacional ali no final, digamos, de janeiro, né? Eu preciso em dezembro já estar com o fator R ok, tá? Eu já preciso ter os 28%. Então, quando a gente recebe ali, a Arca Online recebe o faturamento do empresário ali no final de dezembro, como exemplo, né? Aí, no início do mês, a gente já sabe qual é a folha de pagamento, o prolabore que a gente tem que colocar. Então, a gente já fecha a folha de pagamento observando esse fator R, tá ok? Bom, e aí, você precisa, precisa de 8.400 para essa simulação que a gente fez. E aí, no cálculo dos impostos, nós vamos precisar recolher R$ 924 sobre o Prolabore, que é retido, e esse 924 vai servir de base aí para o empresário em termos de aposentadoria no INSS, tá ok? É base, os 8.400 é base. Então, a empresa vai precisar recolher R$ 924 de INSS, vai haver necessidade de recolher o IRF, que vai ser retido, tanto o INSS como o IRF, que é o imposto de renda retido na fonte, eles são retidos do Prolabore, tá? Então, o empresário vai, basicamente, né, ele receberia os 8.400 menos os 924 e menos os 1.186,54, porque isso aqui, o INSS e o imposto de renda, é retido do Prolabore, tá ok? Mas precisa recolher por conta do valor de 8.400, tá? Com base nisso aqui que é recolhido o INSS e o imposto de renda, tá? E o Simples Nacional, um valor de 2.580, que é os 8,6%, tá ok? Bom, para essa simulação, nós vamos ter aqui um valor no anexo 3 de 4.690,54, tá? E no fator R, no anexo 5, 5.168,22. Veja vocês que ali
quase 2%, né, um valor ali quase próximo, né, mas isso é para um faturamento de 360 mil ano, tá? Vocês vão ver ali logo abaixo que esse anexo 5 está quase próximo ali do presumido, né? É um valorzinho muito pequeno. Mas para os valores abaixo, com certeza a diferença vai ficar muito maior, tá? Na medida que você abaixa. Porque conforme vai subindo, e aí você tem que aumentar o Prolabore, tá? Isso considerando que normalmente o empresário, o arquiteto, né? E a maioria das profissões regulamentadas, o empresário ele praticamente trabalha sozinho, né? Tá ok? Mas há de se observar. É por isso que eu falo, é importante que se faça a simulação, uma avaliação do regime tributário ali em janeiro, tá ok? Uma vez decidido, vale para o ano todo, tá ok? Claro, no Simples Nacional, existe ali algumas situações em que você pode interromper o Simples Nacional e passar para o lucro presumido, tá? Mas essa avaliação é feita lá com... E aí você precisa ter um motivo, né, para poder mudar do simples para o lucro presumido, tá ok? Ou até mesmo para o lucro real, tá ok? Bom, então esse aqui é o simples, né? É o simples nacional. Tá ok? Bom, vamos passar agora para o lucro presumido, tá? Que é o nosso próximo regime. Bom, o lucro presumido, ele, como eu falei, ele é uma presunção. Para o arquiteto e a profissão regulamentada, né, exceto, como eu disse, para o contador e o advogado, nós vamos ter aqui uma presunção de lucro de 32%, tá? Então, e é com base nela que a gente faz os cálculos dos impostos. O Prolabore, eu coloquei aqui 1.302, que é o mínimo, tá? É o mínimo que precisa ser. O que acontece, gente? A empresa, quando você abre uma empresa e você tem atividade, tem faturamento, a Lei 8.212 ele considera você como um contribuinte do INSS, tá? Então, se você não colocar um Prolabore aqui, o que vai acontecer? O INSS, a Receita Federal pode fazer um cruzamento e aí te cobrar retroativo os últimos 5 anos. Então, a gente tem o cuidado de colocar o Prolabore porque o empresário está trabalhando, ele é um sócio gerente, ele está trabalhando. E o INSS considera que ele é um contribuinte e precisa recolher, sim, o INSS, tá? É por isso que a gente coloca o Prolabore. Tá? No caso lá do Simples Nacional, não. Ali a gente já tem uma estratégia ali para diminuir o valor do imposto e ficar no anexo 3. Mas já aqui não, aqui vai no mínimo. No caso lá no Simples Nacional, se for fator R, o anexo 5 a gente mantém no salário mínimo, tá? E aí o recolhimento é feito com base nesse salário, ok? O Prolabore. Eu coloquei folha ali porque a folha de pagamento, ela tem base com o Prolabore e folha de pagamentos caso você tenha funcionários, tá? Mas aqui a gente está considerando só o Prolabore, tá ok? Bom, com base nessa presunção de 32%, a gente tem condições de fazer o cálculo dos impostos. Então, vamos lá. Vejam vocês. O PIS é 0,65, o COFINS 3%, o IRPJ é a 4,8%, que já é a alíquota efetiva, eu já fiz o cálculo da base de cálculo, então vai dar 4,8% de alíquota efetiva, tá? A contribuição social sobre o lucro, 2,88% de alíquota efetiva, tá? O INSS, 11% sobre o Prolabore, que é 1.302, e aí você tem os 20% do Prolabore, que é sobre os 1.302. É somente 20%. Se tivesse folha de pagamento, o percentual pularia para 28,8% sobre a folha de pagamento. Para o Prolabore é somente 20%. Folha de pagamento 28,8%. Eu não coloquei aqui que a maioria dessas empresas, elas não têm, como eu disse, ela não tem um funcionário, tá? E eu coloquei aqui para facilitar também, tá ok? E aí você vai ter o ISS de 5%, ok? Bom, esses são os impostos que a gente tem para o lucro presumido. E aí vejam vocês os valores, né? A gente vai ter aqui, um valor de 5.357, então vocês veem que fica próximo ali do fator R, né? Então, sim, esses 30 mil, ele já está dando uma base ali de você, daqui a pouquinho, você não vai
conseguir mais ficar lá no Simples Nacional e você vai ter que vir aqui para o lucro presumido. Mas aqui ainda, o melhor é o Simples Nacional, você conseguindo ficar ali, conseguindo atender o fator R, que é os 28% sobre a folha, tá? Então, nesse valor que a gente está fazendo aqui, 30 mil, 360 mil ano, ainda compensa o Simples Nacional, o fator R, para manter você ali no anexo 3, tá ok? Nós tivemos aqui 5.357,62, e lá no fator R, se você ficasse ali no fator R, você ficaria ali com 5 mil e pouco, né? Deixa eu subir aqui, só para a gente comparar, 5.357, e aqui nós temos 4.690 no anexo 3, né? E 5.168 no anexo 5. Então, ainda compensa manter-se no Simples Nacional, tá ok? Bom, isso aí são os impostos. E um detalhe, né? O ISS, ele normalmente é 5%, tá? Ele depende da prefeitura, tá? Mas normalmente é 5%. As prefeituras que eu conheço, todas elas são 5%. Mas o ISS, ele é de 2 a 5%, tá? Ok? Bom, então nós ficamos aí ainda aqui, nesse faturamento, o Simples Nacional é mais interessante, tá ok? Bom, agora vamos para o lucro real, tá? Como eu disse, o lucro real ele é mais complexo, né? Ele tem ali um valor, a gente tem que observar ali a despesa e receita. Eu considerei como despesa 50%, tá? É, eu entendo que essas profissões regulamentadas, ela normalmente, o lucro, ela fica ali entre 40 e 60 e chega até 70%, tá? Mas eu considerei 50%, e se vocês vão ver que 50, mesmo com 50%, fica pesado. Então, você vai ter aqui um 50% de lucro final, né? Para a gente não ter que fazer cálculos, né? Então, assim, eu estou simulando que a despesa total, com depreciação, despesa financeira, despesas gerais, foi 50%, folha de pagamento, enfim, tá? Foi 50%. E aí nós tivemos um lucro, então, do faturamento de 30 mil, de 15 mil reais, que é os 50%. E considerando a folha de pagamento de 1.302, tá? Ok? Bom, aí é que vem a coisa, né? Vocês veem aqui o PIS, ó, 165, tá? 7,6. É claro, eu estou considerando aqui esse percentual, o que acontece? Na profissão regulamentada, ela não tem, porque no lucro real você tem créditos, né? Você pode aproveitar alguns créditos ali para baixar esse imposto. Mas normalmente, tá? Normalmente, nas profissões regulamentadas, você não tem muita despesa que você possa aproveitar o crédito. É muito pouco, tá? Então, no máximo aqui, a gente conseguiria reduzir em 1.000, 2.000 reais aqui, é muito pouco. Eu deixei cheio para que vocês possam entender, mas existem alguns créditos, algumas despesas que dão créditos, né? Tá? Então, mas mesmo assim, dificilmente você vai conseguir atender o lucro real. O lucro real vai ficar pesado no final das contas, por experiência própria, tá? Então, o que pesa mais é esse PIS e COFINS. O imposto de renda nem tanto, né? Mas também vai ter um certo peso, tá? Então, nós vamos ter aqui 1,65 de PIS, 7,6% de COFINS, 15% de imposto de renda, contribuição social 9%, 11% sobre o Prolabore, tá? 20% patronal. Esses, como eu disse ali em cima, no lucro presumido, e é parecido, né? Esse INSS, você vai aproveitar, desculpa, o patronal, né, é 20% sobre o Prolabore, sempre, tá? Mas se você tivesse folha de pagamento, aí nós teríamos 28,8%, tá? É o valor do custo no lucro real e no lucro presumido, tá ok? O INSS, 11%, né? O ISS, 5%, tá? Como eu disse anteriormente, no lucro presumido, o ISS depende da prefeitura, ele vai de 2% a 5%, mas eu considerei aqui 5%, tá ok? Então, vocês veem que é bem pesado aqui lá no lucro real. Ele tem quase 27, quase 28% de impostos, tá ok? Ah, mas e as despesas? Acredite, as despesas que vocês vão aproveitar ali é muito pouco, né? Você não tem compra que você utiliza ali na sua atividade, tá?
aluguel, vai ter aluguel ali, alguma material de uso e consumo, né? Enfim, é muito pouco, tá? Então, isso aqui vai servir de base para a gente. Bom, então esses são os impostos para o lucro real, tá ok? E aí vocês vejam vocês que 28% é muito pesado, tá? No lucro real, tá ok? Bom, e aí nós vamos agora para a pessoa física, tá? A pessoa física é mais tranquilo, ela não tem tantos impostos, mas também fica pesado, tá? Vejam vocês aí que ele tem o quê? INSS, ISS e imposto de renda, tá? O faturamento, a base de faturamento é a mesma, tá? E aí eu considero que você precisa recolher o INSS pelo menos pelo salário mínimo, né? Nós já tivemos situações aqui o profissional trabalhando como autônomo colocou lá na declaração de imposto de renda dele o valor recebido como autônomo e aí a Receita Federal mandou notificação para recolhimento do INSS, tá ok? Então, a gente considera que o INSS, a base do INSS, que é o salário mínimo, né? Você vai recolher aí 143,22, que é 20%, né? O ISS, eu coloquei aqui uma média de 3,038,56 por ano, tá? E o profissão regulamentada tem o ISS autônomo, tá ok? E o imposto de renda, que é a tabela, né? No caso aqui, ele está em 27, a faixa de 27,5%, tá? Não quer dizer que a faixa é 27,5%, você vai pagar os 27%. Não, a faixa é 27%, mas você tem ali uma dedução, então o percentual vai ficar um pouco menor, tá ok? De qualquer forma, o total dos impostos, ele ficou em quase 26%, né? Então ficou ali próximo do lucro real, tá joia? Também puxado, também pesado. Como eu disse, quando você começar a entrar na faixa de 27,5% do imposto de renda, pessoa física, eu entendo que você precisa já pensar em abrir a sua empresa, tá ok? Bom, pessoal, sobre cálculo, é isso que eu tenho para vocês, tá ok? Enfim, dá para a gente ter uma ideia do custo tributário dos regimes tributários. Ok? Bom, eu vou só fazer agora umas considerações, tá? é, para que a gente possa, na verdade, as considerações que normalmente eu faço, né, nos vídeos, que são importantes também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que eu passei aqui, né? E agora eu quero fazer algumas considerações, né? Considerações importantes para quem já é empresário, para quem pretende abrir uma empresa, né? E até mesmo a pessoa física, tá? É, o primeiro comentário que eu quero fazer é sobre a questão do INSS patronal, né? Então, a folha de pagamento, o percentual dela do INSS é 28,8% sobre a folha, tá? Dos funcionários, dos colaboradores, tá ok? E o Prolabore é 20%, tá certo? Então, os cálculos são feitos separados, perfeito? Assim, só para me retificar ali atrás, eu coloquei ele na pessoa física, eu coloquei o INSS de 143, né? E na verdade é 260,40, tá? Porque é 20% sobre o salário mínimo. Caso você recolha sobre o salário mínimo, você pode ir até o máximo na tabela. Mas a pessoa física recolhe 20%, tá? E ali eu coloquei só o valor de 11%. 11% é para o empresário, para o Prolabore, tá? Ok? Bom, taxas, né? Você normalmente vai encontrar as prefeituras cobram taxas, né? Taxa de funcionamento, né? Todas elas têm. Algumas têm algumas taxas a mais, outras menos. Por exemplo, a maioria das prefeituras colocam a taxa de funcionamento, todas as prefeituras têm. Mas aí você vai ali, tem taxa de anúncio, né? As prefeituras consideram que você faz anúncio, você coloca a placa lá, eles mensuram uma metragem da placa e manda isso junto com o IPTU. Eles consideram taxa de anúncio, né? Então, aí caso
na sua prefeitura ele cobra um valor que você não considera, você tem que ir lá e fazer uma reclamação para que eles possam lá e fazer a medição do que você realmente utiliza, né, de anúncio. Mas todas as prefeituras hoje têm, praticamente todas têm essa taxa de anúncio, tá? É, bom, os fechamentos dos impostos. O imposto de renda e a contribuição social, ele é fechado trimestral. E dependendo do valor, você pode parcelar em até 3 vezes, tá? Pagar em 3 parcelas. O PIS e COFINS, o fechamento é mensal. Todo mês o PIS e COFINS é mensal e você paga no mês subsequente, tá ok? O imposto de renda e contribuição social, você fecha ali no trimestre, por exemplo, abril, fechou ali em março, você paga a primeira parcela em abril, ou todo ele, né? Enfim, seria os 3 próximos meses você faz o pagamento, podendo parcelar até 3 parcelas, dependendo do valor, tá ok? PIS e COFINS mensal, tá? É, o que mais aqui? Ah, bom, uma coisa que eu falo todos os vídeos, né? Sempre, né? O que acontece? Na semana passada, nós tivemos uma mudança no Confaz. O Confaz, trata das questões do ICMS. Mas o que eles mudaram lá serve bem aqui para o profissional que tem a profissão regulamentada. O que acontece? Esse convênio ICMS obriga aos bancos a enviarem as informações da pessoa física e da pessoa jurídica, a movimentação financeira, tá? Então, os estados passam a controlar e aí, nesse convênio, eles colocam retroativo, né? A movimentação financeira. Isso já era previsto que a maioria dos estados já cobram isso dos bancos, né? Principalmente agora no final do ano, os estados soltaram normas, a maioria deles, de forma que os bancos mandem a movimentação financeira da pessoa jurídica, né? E agora, com esse convênio, pessoa física também. Na verdade, do ano passado também é pessoa física, né? Então, eles regulamentam isso, né? Passa a ser obrigatório e é retroativo, né? Tem um período aí que eles até, se não me falha a memória, julho desse ano, tem que estar todo ano de 2022, né? Enfim, tem lá umas regras, né? Eu estou comentando isso porque isso já vem há tempos, né? Em 2021, a Receita Federal, o Supremo decidiu que a Receita Federal pode tributar o depósito bancário, né? É praticamente uma quebra do sigilo bancário, né? Que existe a lei do sigilo bancário, né? A lei complementar 105, que trata do sigilo bancário, só que os estados e a Receita Federal, eles vêm quebrando, vêm utilizando aí artifícios, né? E vêm conseguindo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, derrubar esse sigilo bancário de alguma forma, né? Então, com a decisão do Supremo, a Receita Federal já pode tributar o depósito bancário. E aí o que acontece? Eles fizeram na época, e a decisão, se não me falha a memória, foi em abril de 2021, e a Receita Federal, logo em maio, ela já enviou notificação para várias empresas no país, né? E nessa notificação tinha lá, olha, você teve uma movimentação bancária em tal trimestre, né? Eles retroagiram a 2017, na época. E aí, resumidamente, né? Eu quero que você explique essa movimentação financeira, né? Eu tive alguns casos aqui, a maioria deles não teve como explicar, né? E aí, imagina, né? Teve empresa aqui com valores altos ali na movimentação financeira, né? Então, para você que tem empresa, ou que está abrindo empresa, tenha cuidado com relação ao seu faturamento, né? Porque os bancos, as empresas fintech, as empresas que emitem boletos, né? É, igual a JetNet, Yugo, Stone, enfim, essas empresas que emitem boleto, elas também são obrigadas a enviar informação para os estados e para a Receita Federal. E, consequentemente, aos municípios, né? Então, é uma cadeia, assim, é um efeito dominó.
Então, todos os entes fiscalizadores têm essa informação. A Receita Federal já tem até mais tempo, né? Que é a DIMOF, uma declaração de movimentação financeira da pessoa física e pessoa jurídica, né? E aí depois os estados começaram a pegar a movimentação de cartão. Então já tem toda uma regulamentação com relação a isso, né? Então você tem que tomar cuidado, você transferir dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Que você vai ter que explicar. Então, eu quero dizer com isso é que os entes fiscalizadores, a Receita Federal, Estado e município, eles têm a condição e poder de fazer um cruzamento nas informações. O cartão já há muito mais tempo, tá? O cartão já tem mais de 5, 7 anos aí que eles têm acesso. E aí a maioria dos estados tem feito cruzamento e prefeituras têm feito cruzamento com essas informações de cartão de crédito. E aí, por fim, agora o Confaz, né, ele regulamenta isso através de uma norma e que praticamente fecha o cerco aí com relação a esses cruzamentos, né? Então, a Receita Federal, o Estado e o município vão passar a fazer cruzamentos, porque vão receber informações retroativas, né? A gente não sabe ainda de que forma eles vão fazer isso, né? Mas a Receita Federal já faz, os estados já fazem, né? Só que agora essa é uma norma muito mais forte, que é um convênio do Confaz, né? Mas a Receita Federal já tem essa autorização pelo Supremo, né? Então dá para brigar muito, né? Com essa questão, porque a gente tinha até ali 2021, tinha essa questão do sigilo bancário. Então, você pegava lá o advogado, ele vinha, pegava a movimentação, ele não podia pegar a movimentação sua sem autorização, né, da justiça, né? E agora praticamente eles têm essa autorização, tá? Então, está sendo dada essa autorização para os estados, a Receita Federal, os estados e municípios, através dessas coisas que está acontecendo aí no Supremo, né, na Justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, há de se ter cuidado com o faturamento, tá? Que eles estão fazendo cruzamento e estão cobrando. Né, eu tenho alguns exemplos aqui que são notificações movimentação financeira que não tem como explicar, tá ok? Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para vocês, tá? Eu espero que eu tenha ajudado aí, ou passado um pouco de conhecimento para vocês, né? E assim, eu tenho um blog lá, o blog da Arca Online, eu que acompanho o blog, né? Eu sou consultor tributário e eu fiquei com o cargo, assim, eu acompanhar o blog, né? E aí nós temos lá mais de 600 artigos no blog, né? Tem muita informação lá. Os artigos somos nós que escrevemos, a Arca Online, a maioria que tem lá são artigos que eu mesmo escrevi, né? Inclusive, eu postei um artigo sobre regime tributário lá recentemente, né? E foi de lá que eu trouxe base, né? Os meus vídeos são baseados nos artigos que eu escrevo, né? Então, a gente tem bastante informação lá no blog, tá? No blog da Arca Online. E também, eu atendo lá no blog, eu coloquei lá um botãozinho lá do WhatsApp, que eu atendo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode clicar lá no botão, fique à vontade, tá? Eu tenho atendido pessoas do Brasil todo, né? Assim, se for coisa tranquila, eu respondo rapidamente. Se não for, assim que eu tiver condições, eu passo a resposta lá, tá? Então, não se acanhe, se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer te receber lá no blog, pelo botão do WhatsApp. Beleza, pessoal? É isso aí, tá? É um prazer, né, passar essas informações para você, dividir essas informações com vocês, tá? E eu espero que, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tira lá pelo WhatsApp do blog da Arca Online, tá ok? Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!